Olá, dando prosseguimento ao estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Este versículo é o seguinte: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Este versículo está num contexto que vai do versículo 1 até o 12, e é o seguinte: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. É interessante esta passagem, em que destaca como objetivo deste encaminhamento de Jesus para os seus discípulos o anunciar: é chegado a vós o reino de Deus. Como que é chegado o reino de Deus? O reino de Deus, ele é despertado no íntimo de cada criatura ao tomar o contato com as leis de Deus, que Jesus veio ensinar a todos. O seu evangelho é a lei de Deus, a lei de amor, de caridade, de perdão. Todos esses aspectos contidos no ensino do evangelho são característicos próprios do reino de Deus, da vida espiritual, da vida eterna. Então, o que Jesus veio trazer são todos os critérios que existem no reino de Deus, na vida eterna. Então, quando ele pede para os obreiros dizerem: é chegado a vós o reino de Deus, quer dizer que Jesus veio trazer tudo aquilo que é necessário para despertar no íntimo de cada um de nós o reino da vida eterna, aquilo que não muda nunca. Nós estamos muito dominados, e naquela época não era diferente, pelas coisas do reino deste mundo.
São os valores materiais, os interesses dos sentidos físicos, os desejos, os apegos, característicos do reino deste mundo. Mas no reino dos céus, as características são aquelas do desprendimento, né? Do desligamento das coisas materiais, da entrega de boa mente ao comando da consciência. Todo este relato que ele fala aqui, ó, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. No âmbito do íntimo de todos nós, os lobos são os aspectos materiais do ego que ainda dominam em nós. A lei do mais forte, todas essas coisas. Não é? O mentir, o enganar, o levar vantagem, a indiferença pelo outro, o egoísmo, o orgulho. São os lobos que devoram os cordeiros. Cordeiros são aqueles mansos ao comando da consciência. Como predomina na terra ainda o mal, o reino deste mundo, buscar levar vantagem independente do que ocorra com o outro, então ele manda como cordeiros em meio de lobos. E para não levar bolsa, nem alforje, nem sandálias, todas coisas da preocupação material. Desprender-nos inteiramente dos interesses materiais. Em qualquer casa onde entrar, seja nessa casa. Nos desprender das coisas materiais e buscar o asserenamento interno, a paz interior, o silêncio de nossos arrastamentos para as coisas materiais. Isto vale para os indivíduos, não é? Não exigir nada dos valores materiais. Aí começa a prevalecer dentro de nós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Os obreiros aqui somos nós. Nós que procuramos vivenciar os ensinos de Jesus, o Evangelho, o perdão, o amor ao próximo, a caridade, a abnegação, o devotamento. Todos esses comportamentos são característicos do reino de Deus. E nós somos os obreiros. Nós, como despertados já pelos ensinos de Jesus, por isso ele fala dos discípulos, ele manda os discípulos, não é? Está falando de nós. Somos os obreiros para divulgar o reino de Deus por onde formos, primeiramente para nosso mundo interior e posteriormente para o que está fora de nós, na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida profissional. Colocar em prática aquilo que é característico do reino de Deus. Agora, se ao vivenciar o Evangelho formos recusados, agredidos, hostilizados, não guarda rancor. Ele fala ali, mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Ou seja, não levar desaforo, não levar mágoa, nem rancor, muito menos desejo de vingança. Ficarmos na serenidade e na paz, não é? Mas aí eles avisam ainda, mesmo que ocorra isso, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Quando nós conseguimos vivenciar os ensinos de Jesus, estando, portanto, sob o reino de Deus dentro de nós, Deus aqui expresso pela nossa consciência, então o que acontece? Mesmo que as pessoas não aceitem e recusem, não é, o nosso exemplo, as nossas palavras, nosso comportamento,
mesmo assim, aquilo que fazemos repercutirá no íntimo do outro. Porque o outro também tem dentro de si o reino de Deus, só que o ego ainda impede o acesso. Então, ele disse ali: sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. O comportamento, não é? A palavra falada, a palavra escrita, todas essas coisas podem ser recusadas por aquele que combate os chamados da consciência dentro de si e se apegam às coisas do mundo material, das quais não querem perder a riqueza, o poder, todas essas coisas, a beleza do mundo, não é? A satisfação dos sentidos. Esses são os atrativos do reino do mundo que as pessoas, muitos de nós aqui na Terra, nos apegamos com fervor, porque nos satisfazemos, estamos felizes com isso, mas dentro de si e de cada um, mesmo que não aceite no primeiro momento, já viram o exemplo, já ouviram a palavra, já entenderam a conduta reta. Então, sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Plantada a semente, ela poderá germinar ou não, mas no devido momento vai germinar. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Que dia é este? Para a questão da desencarnação. Eu sabia, eu vi a conduta, eu ouvi a palavra, eu entendi a mensagem que está dentro de mim, eu sei que aquilo é verdadeiro, mas eu não aceitei, eu preferi viver no mundo com os valores que me satisfaziam e fechei as portas do meu coração às demandas da vivência, da caridade, do perdão, da tolerância, não é? Da indulgência. Fechei os olhos porque não me convinha. Aí, quando nós desencarnamos, aí vem a compreensão. Não há mais a barreira da matéria que impeça que aquele universo de entendimento interior tome conta de nossa alma. Aí vem a culpa, o remorso. Nós podemos, a partir do remorso, nos arrepender e começar de novo, ou não. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. É um chamamento poderoso esse que aqui está, não é? Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, os lobos interiores que nos arrastam para este mundo e nos impedem de desenvolver dentro de nós o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Os que não têm puro coração não são bem-aventurados ou não serão. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda em Lucas, tratando do reino de Deus, no capítulo 11, no versículo 20. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.